Há algo que você carrega e que nunca aprendeu. Não é caráter, não é educação, não é fé repetida. É uma marca silenciosa que o sistema reconhece antes mesmo de você. Por isso, desde menina, você sentiu que não encaixava completamente, que Deus parecia exigir mais de você enquanto dava refúgio para outras. Não é castigo, é posição. Você passou por rupturas que não só doeram, elas te reposicionaram. Por solidões que não vieram para te abandonar, mas para te separar do que não podia acompanhar o seu nível. E mesmo tentando ser normal, algo dentro de você nunca aceitou a mediocridade espiritual, nem o barulho fácil. Existem mulheres que são escolhidas e nem sabem, porque a escolha não vem como privilégio. Vem como peso, como vigilância interna, como uma voz que não te deixa se trair sem custo. Enquanto outras descansam na fé, você carrega a responsabilidade. O problema é que, quando não reconhece essas marcas, você tenta viver como quem não foi chamada. Você se adapta, se diminui, se explica, e o sistema responde com fricção. Porque Deus não escolhe para esconder. Ele escolhe para posicionar. Se isso te incomoda, não é coincidência. É reconhecimento. E continuar ignorando isso já não é neutro para você. Não começou com uma revelação nem com uma voz do céu. Começou com uma sensação incômoda que te acompanhou desde muito cedo. Não encaixar por completo. Não de forma dramática, não como rejeição explícita, mas como uma leve desalinhamento constante. Você estava lá, participava, cumpria, mas algo dentro de você nunca terminava de se assentar. Como se a vida que se abria à sua frente fosse feita para outra pessoa e você só estivesse ocupando o lugar temporariamente. Desde menina você sentia isso. Nos espaços onde outras relaxavam, você permanecia alerta. Onde outras se deixavam levar, você observava. Não por medo, mas porque algo em você não conseguia se entregar completamente. Havia uma consciência precoce, uma sobriedade interna que não combinava com a sua idade nem com o ambiente. E ninguém soube explicar. Talvez porque não fosse algo que se pudesse explicar. Você tentou se adaptar como todas. Aprendeu a sorrir quando era esperado, a dizer o que era certo, a não fazer perguntas demais. Até se convenceu de que aquela inquietação era normal, que crescer era isso, se ajustar, mas a sensação não foi embora. Mudou de forma, ficou mais silenciosa. Já não era rebeldia, era distância interna. Já não era confusão, era lucidez incômoda. O sistema espiritual funciona por posicionamento, não por pertencimento social. E você, desde muito cedo, estava posicionada em um lugar diferente da maioria. Não mais alto, não melhor. Diferente, é isso que dói no começo, porque a diferença sem contexto é vivida como erro. Você via outras mulheres descansando no comum, no esperado, no aprovado. E você não conseguia. Não porque não quisesse, mas porque algo dentro não te deixava baixar a guarda. Havia uma sensação constante de isso não é tudo, mesmo quando tudo parecia estar bem. E essa sensação não trazia alívio, trazia peso. Essa é a primeira marca. A separação por propósito. No sistema de Deus, nem toda separação é castigo. Algumas acontecem antes mesmo do chamado consciente, não para te isolar, mas para evitar que você se confunda demais com o que não te pertence. Quando uma mulher é escolhida, não lhe é dada pertencimento cedo. Lhe é dado discernimento cedo. E o discernimento, no início, dói. Por isso você nunca conseguiu se perder completamente, nem em relacionamentos, nem em ideias, nem em caminhos que funcionavam para os outros. Sempre havia uma parte sua que permanecia sóbria, observando, mesmo quando você tentava se entregar. Isso não é frieza, é vigilância espiritual antes mesmo da consciência. O sistema não te deixou encaixar, porque encaixar te faria dormir. E uma mulher que será chamada não pode dormir completamente sem pagar um preço alto depois. Por isso o sistema te manteve inquieta, alerta, ligeiramente fora do lugar. Não para te torturar, mas para te preservar. Essa é a marca que quase todas tentam negar. A não pertencimento como sinal de escolha. Porque parece injusto, porque parece solitário, porque ninguém te explica que não encaixar não significa falhar, significa não conseguir se diluir. E enquanto você não entende isso, tenta viver como quem não foi separada. Se adapta demais, se explica demais, se força a gostar do que não ressoa. E cada vez que faz isso, algo dentro de você se apaga um pouco. Não visivelmente, mas de forma acumulativa. Aparece o cansaço sem causa clara, a irritação silenciosa,
a sensação de estar vivendo uma vida emprestada. Deus não marca com conforto, marca com consciência, e a consciência precoce sempre se sente como peso antes de se sentir como direção. Essa sensação de não pertencer não é um problema emocional, é uma sinalização estrutural. O sistema já estava te dizendo, muito antes de você conseguir ouvir, o seu caminho não será em massa. Não porque você seja superior, mas porque você é específica, e o específico não encaixa bem em moldes gerais. Por isso, desde cedo você sentiu que não conseguia fazer certas coisas sem consequências internas. Outras faziam e continuavam tranquilas. Você não. Você pagava com culpa, com inquietação, com desordem interna, não porque Deus fosse mais duro com você, mas porque a sua consciência estava mais exposta, mais visível, mais vigiada. Aqui surge outra verdade desconfortável. A escolha não se sente como favor, se sente como exigência. E enquanto você não sabe disso, vive como injustiça. Você tentou encaixar em amizades onde sempre era a que escutava mais, a que sustentava mais, a que cedia mais. Tentou relacionamentos onde sua intuição gritava antes da razão aceitar. Tentou caminhos que pareciam corretos, mas que nunca terminavam de se assentar. E cada tentativa falha reforçava a pergunta silenciosa: o que há de errado comigo? Não havia nada de errado. Havia algo diferente. E o diferente, sem um marco espiritual, é vivido como erro pessoal. No plano espiritual, isso acontece porque o sistema protege o que vai ser usado. Não expõe ao desgaste precoce, não mistura demais, não deixa se acomodar completamente no que não lhe pertence. Por isso, as mulheres escolhidas costumam se sentir de passagem, mesmo em lugares onde permanecem anos, porque internamente nunca se assentaram ali. Essa marca se manifesta como uma inquietação que não vai embora com conquistas, nem com validação, nem com fé superficial. Você pode alcançar coisas, receber reconhecimento, até se sentir amada, e ainda assim algo não se acomoda. Porque o pertencimento que você busca não é social, é posicional, não pertence a qualquer lugar porque não foi desenhada para qualquer função. Até entender isso, você se compara, se julga, se pergunta por que, para outras é tão fácil ser normal, relaxar, não questionar, e a resposta não é agradável, porque implica aceitar que sua vida não será leve no mesmo sentido. Essa primeira marca não te eleva, ela te separa, e a separação, no início, dói, mas cumpre uma função chave. Evita que você se perca completamente no que não é seu. Deus não te tirou o pertencimento por crueldade, te tirou o conforto para te preservar. E enquanto você não sabe disso, luta contra isso. Mas quando começa a reconhecer, algo muda. Você para de tentar encaixar, começa a observar de onde. Essa é apenas a primeira sinalização. Não a mais visível, não a mais espetacular, mas a mais precoce, a que esteve aí desde o início, silenciosa, constante, incômoda. A que te acompanhou quando você não tinha palavras para nomeá-la, e agora que lê isso, algo dentro de você reconhece, não como informação nova, mas como memória ativada. Porque isso não fala de um conceito, fala de você. E isso, embora incomode, você já não consegue ignorar, não é? A solidão que te acompanha não depende de quantas pessoas você tem ao redor. Essa é a primeira coisa que você precisou aprender, embora ninguém tenha te explicado assim. Você pode estar rodeada, participar, rir, cumprir tudo o que é socialmente esperado e ainda assim sentir esse vazio específico. Não dramático, não desesperado, mas persistente. Uma solidão que não grita, que não pede ajuda, que simplesmente está. E o mais desconcertante é que aparece mesmo quando em teoria não deveria. Desde muito cedo você aprendeu a conviver com ela não como alguém abandonada, mas como alguém separada. Há uma diferença enorme entre as duas coisas, mas enquanto não tem o marco para entender, parecem a mesma. Você se pergunta o que falha em você. Porque mesmo encaixando por fora, algo por dentro permanece à margem, como se houvesse uma parte sua que nunca se sentou completamente na mesa comum. Essa solidão não é isolamento, é distância interna. É estar presente sem se diluir, e isso mesmo sem escolher conscientemente, te coloca em um lugar diferente da maioria. O sistema espiritual não para primeiro para castigar, para filtrar, e essa é a segunda marca. A solidão como mecanismo de purificação. Não como abandono. Antes de revelar, Deus retira. Antes de mostrar, esvazia. Antes de usar, separa. E essa separação, quando não é entendida, dói como rejeição. Você já se sentiu sozinha mais de uma vez,
mesmo em relacionamentos importantes. Não porque não houvesse amor, mas porque não havia ressonância completa. Algo em você estava vendo de outro plano. Enquanto o vínculo funcionava em um nível, sua consciência operava em outro. E isso gera uma distância que não se preenche com presença física nem com palavras. Você tentou explicar de muitas formas. Se disse exigente e complicada, que talvez não soubesse aproveitar. Outras vezes pensou que ainda não tinha encontrado os seus. Mas o padrão se repetia. Mudavam os rostos, os lugares, as etapas, e a sensação voltava. Não intensa, mas firme, como uma marca d'água que atravessa todas as experiências. Aqui tem algo importante que quase ninguém te diz. Deus não revela a companhia verdadeira até que a solidão cumpra sua função. E sua função não é te endurecer, é te limpar. Limpar de vínculos sustentados por necessidade. Limpar de conversas que só anestesiam. Limpar de pertencimentos que te fariam confundir conexão com distração. A solidão que as mulheres escolhidas atravessam não é total nem permanente, mas é recorrente. Aparece por ciclos, se intensifica justo quando você está prestes a se acomodar demais, quando está a ponto de se assentar no que não é seu lugar final. O sistema corta o ruído para que você possa se escutar novamente. Por isso, muitas vezes, quando mais gente você tem ao redor, mais sozinha se sente. Porque o contraste fica evidente. Porque a consciência não se engana com companhia superficial. Essa solidão te ensinou algo perigoso para o sistema comum. A se sustentar sem muletas emocionais, a não depender do aplauso constante, a não se definir por pertencimento imediato. E embora você não tenha pedido, isso te deu uma fortaleza silenciosa que outras não desenvolveram. Mas não romantize. Isso não foi fácil. Houve noites em que a solidão parecia abandono, em que você se perguntava por que esse peso cabia a você, em que olhava outras mulheres descansando em grupos, em certezas compartilhadas, em rotinas afetivas e sentia uma mistura de inveja e cansaço. Não porque quisesse a vida delas, mas porque queria descanso. A solidão nessa fase não traz paz, traz confronto, te obriga a se olhar sem reflexos externos, te tira desculpas, te deixa frente a frente com a sua própria voz. E isso assusta, porque já não pode culpar o entorno pelo que sente. Já não pode se esconder atrás de papéis. É você com você. Esse é o ponto onde muitas tentam fugir. Se enchem de ruído, de relacionamentos, de atividades, de espiritualidade superficial, qualquer coisa para não escutar o que emerge no silêncio. Mas o sistema não se deixa enganar. Enquanto você não atravessa a solidão, ele a repete. Não como castigo, mas como insistência. Deus não está te tirando pessoas, está te tirando distrações. Não está te isolando, está te preparando para vínculos que não se baseiem em carência, mas em ressonância real. Para isso, primeiro você precisa saber quem é quando não está acompanhada. Essa solidão também explica por que você não consegue sustentar vínculos por costume, porque se cansa rápido de conversas vazias, porque às vezes prefere o silêncio à companhia errada. Não é arrogância, é sensibilidade afinada. E a sensibilidade afinada não suporta ruído constante. No plano espiritual, isso acontece porque sua consciência não está ancorada apenas no plano horizontal. Há uma verticalidade em você, uma conexão que não se satisfaz com troca humana básica. E quando essa verticalidade se ativa, o horizontal deixa de ser suficiente. Por isso, mesmo quando ama, há uma parte sua que permanece só, não separada do outro, mas conectada a algo maior. E essa parte não pode ser preenchida por ninguém, só pode ser habitada por você. Quando não faz isso, a solidão vira dor. Quando começa a fazer, vira espaço. Mas essa mudança não acontece de repente. Primeiro dói. Primeiro você se sente diferente. Primeiro se pergunta se tem algo errado com você, porque ninguém te ensinou que a solidão pode ser sinal de escolha e não de falha. Essa marca é silenciosa, não aparece nas redes, não é celebrada, não te torna popular, te torna profunda. E a profundidade num mundo superficial é vivida como isolamento. Deus não te escolheu para encaixar em todos os círculos. Te escolheu para sustentar um centro. E um centro não se constrói no meio do ruído. Se constrói no silêncio, na separação, na solidão que não se negocia. Se hoje você olhar para trás, vai ver como essa solidão te salvou de caminhos que te teriam perdido, de relacionamentos que te teriam diluído, de decisões que te teriam anestesiado. Não sabia na época, mas o sistema estava filtrando. Essa é a segunda marca.
Não visível, não heróica, não confortável, mas essencial. Porque sem essa solidão você não conseguiria sustentar o que vem depois. Não teria o músculo interno para não depender. Não teria a clareza para distinguir companhia de ressonância. E embora ainda às vezes doa, algo em você já começa a entender. Não é consolo, é verdade. Você não está sozinha porque ninguém te queira. Está sozinha porque nem todo mundo pode acompanhar o nível para onde está sendo levada. Ignorar essa marca te leva a se forçar a encaixar. Reconhecê-la te devolve dignidade interna. Não orgulho, dignidade. Há de saber que sua solidão não é vazio, é preparação. E embora ainda não veja o mapa completo, essa parte já cumpriu algo em você. Te ensinou a estar consigo sem desaparecer. E isso no sistema de Deus não é perda, é requisito. Há uma exigência que não te deixa viver no automático. Não é uma norma externa, não é uma moral aprendida, não é culpa herdada. É algo mais incômodo. Uma vigilância interna que se ativa justo quando você tenta mentir para si mesma, quando tenta baixar o nível, quando tenta viver como se não soubesse o que sabe. Essa exigência não grita, não ameaça, mas aperta, e aperta sempre no mesmo ponto. Sua coerência. Você vê outras mulheres fazendo certas coisas e continuando em paz, tomando decisões precipitadas, sustentando vínculos medíocres, traindo-se um pouco para encaixar. Você não. Em você todo desvio tem custo. Não imediato, não visível, mas profundo. Aparece como inquietação, como desordem interna, como sensação de estar fora do eixo. E embora tente ignorar, não vai embora porque não vem de fora. Vem de cima e de dentro. Isso não é perfeccionismo, não é rigidez, é alinhamento forçado por desine. Eu vi isso muitas vezes quando ensinava sabedoria espiritual profunda. Lembro de uma fase específica. Dava aulas numa casa antiga de paredes grossas, onde o silêncio pesava mesmo antes de começar. Não era um lugar místico, era austero. Mesa de madeira, livros gastos, luz baixa. Chegavam pessoas com perguntas, com fome, com ansiedade espiritual. A maioria buscava respostas rápidas, alívio ou permissão. Mas havia um tipo de aluna que não vinha pedir, vinha sustentar. Uma noite chegou uma mulher nova, mal falou. Sentou-se reta, sem rigidez, com uma presença incomodamente clara. Não buscava ser vista, não se escondia, simplesmente estava. Durante semanas observei como reagia aos textos, não tomava notas compulsivamente, não assentia para agradar. Às vezes fechava os olhos quando algo ressoava, não como gesto espiritual, mas como ajuste interno. Uma vez, enquanto falávamos sobre o rigor divino, sobre a força que corta para preservar a ordem, vi sua respiração mudar. Não se tensionou, se ordenou, como se algo nela reconhecesse aquele idioma sem precisar de tradução. Ao final da aula ficou, não para perguntar, mas para dizer algo que ainda ressoa em mim. Não consigo fazer certas coisas que outras fazem. Algo em mim não me deixa. Não havia vitimismo, não havia orgulho, havia cansaço lúcido, e ali entendi algo que não estava escrito em livro nenhum. Existem almas que não conseguem pecar em paz. Não porque sejam melhores, mas porque estão mais expostas à luz. E a luz não tolera a incoerência prolongada sem gerar fricção. Quando uma pessoa vive sob essa luz, mesmo sem saber, seus erros pesam mais. Não porque Deus castigue mais forte, mas porque a distância entre o que é e o que faz se torna evidente imediatamente. Aquela mulher não tinha margem para mentira interna. Cada vez que tentava se acomodar em algo que não era verdade para ela, o sistema apertava. Ansiedade, bloqueio, solidão, não como castigo, como correção. E isso é uma marca clara de escolha. Vi isso muitas vezes. Alunas que podiam estudar e depois viver de qualquer jeito, sem consequências internas profundas. E outras que não, outras que, com apenas um pequeno desvio, entravam em crise. Não porque fossem fracas, mas porque viviam sob vigilância espiritual constante. A exigência interna é uma das marcas mais difíceis de carregar, porque não te permite descanso falso, não te permite anestesia prolongada, não te deixa viver na superfície, te obriga a olhar, a corrigir, a voltar ao centro uma e outra vez. E enquanto não entende sua origem, você vive como peso injusto. Mas a sabedoria espiritual é clara nisso. Quanto maior a luz atribuída, menor a margem de erro sem correção. Não porque Deus seja severo,
mas porque a função exige. Não se pode usar um recipiente delicado como se fosse tosco. Ele quebra. Então o sistema ajusta antes. Essa exigência te faz sentir diferente. Às vezes sozinha, às vezes incompreendida. Porque quando diz não consigo, não é falta de vontade, é impossibilidade estrutural. Algo em você sabe que cruzar certas linhas te desordena completamente. E outras não entendem porque não vivem sob o mesmo nível de consciência ativa. Lembro de outra cena. Um aluno brilhante, intelectualmente impecável, que citava textos inteiros, mas vivia em incoerência total e nada lhe acontecia. Continuava tranquilo, continuava funcionando. Ao lado dele, uma mulher silenciosa se desmontava por uma única decisão desalinhada. Ali entendi que a justiça divina não é igual para todos. É precisa para cada um. A exigência interna não é um dom confortável. É uma carga sagrada, porque te obriga a crescer mesmo quando você não quer. Te empurra para a verdade, mesmo quando preferiria descansar. Te tira de lugares que parecem bons, mas não são corretos para você. Isso acontece quando a alma tem um processo específico de transformação, uma correção que não admite desvios longos. O sistema não permite que você se perca demais, porque se perder implicaria atrasar algo que não é só para você. Por isso, quando tenta viver no automático, algo te incomoda. Quando tenta copiar vidas alheias, algo se apaga. Quando tenta baixar o padrão, o corpo responde. Não com moral, com sinal. Essa marca é dura porque não te deixa se esconder, mas também é proteção, porque te mantém perto do eixo mesmo quando não sabe onde está. Te obriga a voltar. Se você carrega essa exigência, não é porque é rígida, é porque é portadora de uma coerência que não admite vida dupla, e enquanto não entende, luta contra ela. Mas quando começa a reconhecê-la, algo muda. Para de resistir. Começa a escutar. Deus não te escolheu para o conforto espiritual. Te escolheu para a fidelidade interna. E a fidelidade não se negocia sem custo. Essa é a terceira marca. A que não se vê, a que não se celebra, a que te corrige mesmo quando ninguém está olhando. A que te cansa, mas também te mantém íntegra. E agora que lê isso, sabe que não fala no abstrato. Fala daquela voz que sempre esteve aí. Não para te controlar, mas para te alinhar. Não para te limitar, mas para te preservar. Ignorá-la sempre te saiu caro. Escutá-la, embora doa, te mantém viva por dentro. Isso não é casualidade, é design, e nem todas carregam. As perdas chegaram sem pedir licença, e por muito tempo você as interpretou como falhas pessoais, como se algo em você não soubesse sustentar, cuidar ou conservar. Olhava para trás e via portas se fechando que para outras permaneciam abertas. Relacionamentos que pareciam promissores caíam de repente. Oportunidades se desmanchavam justo quando você começava a se apoiar nelas. E a pergunta silenciosa sempre era a mesma. Por que de mim tiram o que de outras permitem manter? Não eram perdas pequenas, não eram ajustes suaves, eram cortes limpos, às vezes abruptos, às vezes lentos, mas inevitáveis. E o mais desconcertante é que não te destruíam completamente. Doíam sim, mas não te quebravam como deveriam. Deixavam uma mistura estranha de tristeza e alívio, como se algo pesado tivesse sido arrancado, embora você ainda não soubesse por que carregava. Tentou explicar pelo lado humano, pensou que escolhia mal, que confiava demais, que chegava cedo ou tarde demais, se fez responsável por mais, porque assumir culpa é mais confortável que aceitar design. A culpa te dá a ilusão de controle. O design te deixa nua diante de algo maior, mas se olhar com honestidade, há um padrão que você não pode negar. O que perdeu, por mais doloroso que fosse, não podia acompanhar o que você estava chamada a sustentar depois. Não encaixava na versão que você iria habitar. Não por defeito do outro nem por fraqueza sua, mas por incompatibilidade estrutural. Aqui entra o conceito espiritual que rege essa quarta marca, a poda divina. No sistema de Deus, nem todo crescimento acontece por soma. Muito crescimento acontece por subtração. Não porque falte algo, mas porque sobra. E o que sobra, embora seja querido, pesa. E o que pesa, embora se ame, atrasa. A poda não é castigo. É precisão. Não se corta ao acaso. Corta-se o que consome energia e não dá fruto no próximo nível. E as mulheres escolhidas são podadas mais de uma vez,
porque sua função não admite excesso de ramos. Por isso suas perdas foram cirúrgicas, não caóticas. Mesmo quando doeram, tinham uma lógica que só agora começa a se revelar. Não te tiraram o essencial. Te tiraram o que te teria distraído, ancorado ou confundido. Perdeu pessoas que amava, mas que te exigiam se reduzir para ser aceita. Perdeu caminhos que prometiam segurança, mas que te teriam adormecido. Perdeu versões de si que funcionavam socialmente, mas que já não eram honestas internamente. E cada perda, embora chorasse, te deixava um pouco mais leve. O problema é que ninguém te explicou isso quando aconteceu. Te disseram que você iria sarar, que aprenderia, que tudo acontece por algo. Frases corretas, mas insuficientes. Porque o que te aconteceu não foi apenas um luto emocional, foi um reordenamento espiritual. No sistema há almas que não conseguem avançar carregando restos de etapas anteriores, não porque sejam fracas, mas porque sua estrutura não tolera a incoerência acumulada. Então Deus não espera você perceber sozinha. Corta, às vezes sem explicar, às vezes sem pedir permissão. E você, que já sentia aquela exigência interna de que falamos, não conseguia ignorar o corte. Te atravessava, te deixava sem chão por momentos, mas também te obrigava a se levantar de outro lugar. Houve perdas que chegaram justo quando você começava a se acomodar. Quando finalmente pensava, pronto, aqui eu fico. E aí caiu tudo. Isso não foi azar. Foi misericórdia disfarçada de ruptura. Porque se você ficasse ali, algo em você se apagaria lentamente, e isso para uma mulher chamada é mais perigoso que a dor. A poda não busca te destruir. Busca evitar que você se deforme. Busca que você não sacrifique seu centro por estabilidade externa. Busca que não negocie sua verdade por pertencimento. Por isso as perdas não te deixaram completamente vazia. Deixaram espaço. Um espaço incômodo, sim, mas real. Um espaço onde você já não conseguia sustentar o que não era autêntico. Um espaço onde você começou a escutar mais forte aquela voz que não te deixa mentir. No plano espiritual, isso acontece porque seu caminho não é acumulativo, é direcional. Não se trata de ter mais, mas de estar alinhada. E o alinhamento muitas vezes exige soltar até o que é bom quando deixa de ser correto. Isso explica porque algumas de suas perdas não tinham causa clara. Não houve traição evidente, nem erro grave, nem explicação lógica. Simplesmente terminou como se o sistema tivesse dito até aqui. E você sentiu no corpo, antes de entender com a mente. Tentou reter algumas coisas. Negar seria mentir para si mesma. Se agarrou. Explicou demais. Esperou. E quanto mais fazia isso, mais resistência aparecia. Porque o que Deus corta não se une novamente sem te quebrar no intento. As perdas que ordenam não pedem consentimento. Chegam quando o apego ainda está ativo, porque se esperasse estar pronta, nunca soltaria. E o sistema sabe. Essa marca é dura porque toca o apego. E o apego não é só emocional, é identitário. Te tiram coisas que sustentavam quem você achava que era, relacionamentos onde tinha um papel claro, cenários onde sabia se mover. Quando isso cai, não dói só a perda externa. Dói a perda de referência. Mas aí acontece algo que quase não se diz. Depois de cada grande perda, houve uma versão sua que nunca mais existiu. E isso não foi retrocesso. Foi libertação. Você deixou de sustentar máscaras, acordos implícitos, expectativas alheias, ficou mais sozinha, sim, mas também mais real. Deus não te tira por capricho, te tira por função. E a função que você carrega não admite peso morto. Essa é uma das razões pelas quais você não consegue invejar a estabilidade alheia, porque muitas dessas estabilidades são sustentadas por concessões que você não conseguiria fazer sem se quebrar. Não porque seja melhor, mas porque é diferente. Sua estrutura não tolera a mentira prolongada. As perdas que viveu te reordenaram o mapa interno. Te obrigaram a recomeçar de lugares mais honestos. Te deixaram com menos opções, mas mais claras. Menos ruído, mas mais direção. Se hoje olhar com frieza, você consegue ver que o que perdeu te custaria mais manter do que soltar. Exigiria traições pequenas e constantes, erosão da sua exigência interna, diluição do seu centro. Por isso o sistema não negociou, cortou. Essa marca costuma gerar ressentimento se não for entendida. A sensação de sempre tiram de mim, mas quando se integra, se transforma em discernimento. Você começa a notar antes
quando algo não vai poder te acompanhar. Começa a não se agarrar com tanto desespero. Começa a confiar não que não vai perder, mas que não vai perder o essencial. A poda divina não elimina sua capacidade de amar. A afina, não elimina seu desejo de construir. O orienta. Não te deixa sem nada. Te deixa com o que é correto. E embora ainda haja perdas que você não entende completamente, tem algo que já sabe no fundo. Cada vez que algo caiu, você continuou de pé. Mudada, sim. Mais sóbria, sim. Mas intacta no essencial. Isso não é casualidade. É sinal. Essa quarta marca não te transforma em vítima. Te transforma em responsável por ler o que o sistema faz com você. Por parar de resistir aos cortes necessários, por confiar que o que vai embora doa não era compatível com o que você está chamada a sustentar. Ignorar essa marca te leva a se agarrar por medo. Reconhecê-la te permite soltar com dignidade. Não sem dor, mas sem auto-engano. E isso, no caminho de uma mulher escolhida, não é perda. É ordem. Você não faz nada e ainda assim algo se move quando chega. Não muda o tom, não impõe presença, não busca atenção. Muitas vezes faz o contrário. Se mantém sóbria, observa, reduz, e ainda assim o ambiente se tensiona. Não de forma aberta, nem sempre negativa, mas perceptível. Algo se ajusta, algo se incomoda, e você sente antes que alguém nomeie. Essa é uma das marcas mais difíceis de aceitar, porque toca uma ferida profunda. Você não quer provocar, mas provoca. Não quer se destacar, mas se destaca. Não quer alterar, mas altera. E por muito tempo tentou corrigir isso. Falou mais baixo, suavizou gestos, se explicou demais, cedeu espaço, minimizou seu critério. Não por falta de caráter, mas por cansaço. Porque ninguém te ensinou que a inquietação que você gera não nasce de agressão. Nasce de coerência. Há pessoas que incomodam porque invadem, outras porque dominam, outras porque exigem. Essa não é a sua inquietação. A sua é mais sutil e, por isso mesmo, mais perturbadora para o sistema. Você incomoda porque não negocia seu centro, porque não reage como se espera, porque não entra no jogo implícito de troca emocional imediata, porque não se fragmenta para sustentar a harmonia superficial. O sistema social está desenhado para funcionar por ajuste mútuo. Um baixa, outro sobe, um cede, outro toma, um explica, outro entende. Tudo flui enquanto cada peça cumpre seu papel. Mas quando alguém se apresenta sem papel claro, sem urgência de encaixar, sem necessidade de aprovação, o sistema perde referências. E o que perde referências gera tensão. Aqui entra o conceito espiritual central dessa marca. A fricção por coerência. Nem toda fricção é conflito. Há uma fricção que aparece quando uma frequência não pode ser absorvida nem rejeitada facilmente. Não é ameaça, mas também não é compatível com a inércia. É presença estável num entorno instável. E isso incomoda porque obriga a recalibrar. Você não incomoda porque é superior. Incomoda porque não está disponível para certas dinâmicas, não se presta ao drama fácil, não se dilui na queixa coletiva, não reforça o consenso emocional quando é falso. E isso deixa os outros expostos diante do próprio desarranjo. Muitos não sabem ler isso. Não têm o vocabulário interno para dizer, essa mulher está centrada. Então traduzem como frieza, distância, soberba, estranheza, não porque você seja isso, mas porque não conseguem nomear o que não controlam. O sistema sempre patologiza o que não consegue classificar. Você já viveu mais de uma vez entrar num espaço e sentir que algo se apaga ou acelera? Conversas que ficam estranhas, piadas que caem, silêncios que se alongam, e você sem querer se torna espelho. Não porque reflita intencionalmente, mas porque sua presença revela o nível real. Essa marca é especialmente dura para mulheres sensíveis, porque foram educadas para amortecer, para cuidar do clima, para sustentar a emoção alheia, para não incomodar. Então, quando descobre que mesmo fazendo tudo certo, continua gerando tensão, se pergunta, o que mais eu deveria corrigir? E a resposta é incômoda. Nada. Porque o que incomoda não é sua forma, é seu fundo. No plano espiritual, isso acontece quando uma consciência deixa de operar da periferia e começa a habitar o eixo. O eixo não grita, não convence, não seduz. Simplesmente está. E tudo o que gira ao redor tem que se ajustar. Alguns conseguem, outros não podem,
mas ninguém fica igual. Por isso, algumas pessoas te respeitam sem saber por quê, outras se afastam sem explicação, outras tentam te provocar para romper sua quietude, outras te observam com mistura de curiosidade e resistência. Tudo isso são respostas do sistema tentando se reposicionar diante da sua coerência. O erro seria pensar que você precisa ficar mais amável para reduzir a inquietação. A amabilidade autêntica não nasce da autonegação. Nasce da clareza, e você não incomoda porque é dura, mas porque é clara. Mesmo sem falar, mesmo sem explicar, a clareza se sente. Essa marca fica mais evidente com o tempo. No início é confusa, depois começa a se repetir e finalmente se torna impossível de ignorar. Porque você nota que quando se trai para agradar, a inquietação baixa fora, mas sobe dentro. E quando se sustenta, a inquietação aparece fora, mas você está em paz. E esse contraste te obriga a escolher. Deus não te pediu para ser confortável. Te pediu para ser coerente. E a coerência, num mundo acostumado à simulação, é disruptiva. Não por violência, mas por verdade. Essa marca também explica por que nem todos os espaços te recebem igual. Há lugares onde você entra e tudo flui. Não porque te celebrem, mas porque há estrutura suficiente para te sustentar. E há outros onde, sem dizer nada, sente que não pertence. Não por rejeição explícita, mas por incompatibilidade energética. Não todo lugar consegue sustentar presença sem tentar controlá-la. Por muito tempo você confundiu essa inquietação com falha social. Pensou que faltava algo: carisma, suavidade, estratégia, mas o que faltava não era a habilidade, era permissão. Permissão para parar de se corrigir. Permissão para não amortecer. Permissão para aceitar que não veio para encaixar em todos os climas. No plano espiritual, isso se explica assim. Quando uma mulher é chamada a sustentar um centro, não pode se dispersar sem perder potência. O sistema então a torna incômoda para certos ambientes, não para expulsá-la, mas para redirecioná-la. A inquietação funciona como filtro. Não todo espaço é apto, não todo relacionamento é compatível, e isso economiza desgaste a longo prazo. Essa marca não se ativa quando você é jovem e inconsciente. Se ativa quando já não consegue mentir para si mesma, quando sua exigência interna está viva, quando sua solidão já cumpriu seu trabalho, quando as perdas já podaram o desnecessário, então sua presença fica mais nítida, menos negociável. E isso se sente. Você não precisa fazer nada com essa inquietação. Não precisa justificá-la nem explicá-la. Só parar de fugir dela. Porque cada vez que tenta apagá-la, você se apaga. E cada vez que a sustenta, algo se ordena. Nem sempre fora, mas sempre dentro. Essa é uma marca silenciosa, mas poderosa. Não te dá popularidade, não te dá aprovação em massa, te dá autoridade interna. E a autoridade interna não pede permissão para existir. Simplesmente ocupa seu lugar. Se você reconhece essa marca, para de se perguntar: o que eu fiz de errado? Começa a se perguntar: o que está sendo revelado? E essa pergunta muda tudo, porque você deixa de se definir pela reação alheia e passa a se definir pela coerência que sustenta. Nem todas as mulheres carregam essa marca. Muitas preferem o conforto de encaixar. Você não conseguiu. Não porque não quisesse, mas porque algo em você não permite sem custo. E agora você sabe por quê. A inquietação que você gera não é um erro a corrigir. É um sinal de que está deixando de viver da periferia. E isso, embora tenha te trazido conflito, também te trouxe integridade. Ignorar essa marca te leva a desaparecer aos poucos. Reconhecê-la te devolve presença. Não sem tensão, mas com verdade. E no caminho de uma mulher escolhida, a verdade sempre pesa mais que o conforto. Há uma sensação que te acompanha como uma sombra lúcida. Você não consegue se esconder completamente. Não importa onde esteja nem com quem. Algo em você sabe que está sempre à vista, não das pessoas, mas de algo mais preciso. Como se cada decisão, cada pensamento sustentado por tempo demais, cada concessão contra sua verdade fosse registrada imediatamente. Não com juízo moral, mas com consequência interna. Essa é a sexta marca e é uma das mais pesadas de carregar. Você não consegue se trair sem sentir. Não consegue mentir para si mesma com conforto. Não consegue viver vida dupla. Enquanto outras mulheres conseguem deslizar entre versões, você não. Cada desalinhamento gera ruído interno. Não dramático, mas insistente,
como um alarme suave que não se desliga até você corrigir, e por muito tempo você pensou que era ansiedade, excesso de consciência, hipersensibilidade. Mas não, é vigilância espiritual. Não é paranoia, não é medo de Deus. É o contrário, é proximidade. Você está perto demais do eixo para fingir distância. E essa proximidade não permite anestesia prolongada. O sistema não te solta a corda para que você se perca, te corrige antes que caia demais. Essa marca se manifesta em detalhes cotidianos. Quando diz sim sabendo que deveria dizer não, algo se tensiona no peito. Quando fica onde já sabe que não pertence, o corpo se cansa sem explicação. Quando escolhe o caminho fácil em vez do honesto, a paz se retira. Não há castigo externo, não há tragédia. Há inquietação interna, persistente, educadora. Isso não é controle, é custódia. Você não está vigiada para ser castigada, está custodiada para não se desviar. E isso muda tudo quando você entende. Vou te contar uma história, não como lição, mas como espelho. Houve um tempo em que observei uma mulher que carregava essa marca com clareza brutal. Não era religiosa na aparência, não falava de Deus, não citava textos, mas vivia sob uma vigilância que não se podia fingir. Cada vez que tentava se acomodar em algo que não era verdade para ela, adoecia. Não grave, sutil, dores, bloqueios, cansaço extremo, e cada vez que corrigia, o corpo voltava ao centro. Ela não entendia, se irritava, dizia: "Por que não consigo fazer o mesmo que as outras?" E a resposta nunca foi verbal, foi experiencial. Cada concessão custava mais a ela do que às demais. Cada desvio era cobrado antes, não porque fosse fraca, mas porque estava mais perto. Um dia, depois de tentar sustentar um relacionamento que já sabia que não era coerente, me disse algo que define essa marca melhor que qualquer teoria. Sinto que não consigo me esconder nem de mim nem de Deus. Não disse com medo. Disse com cansaço lúcido, e ali estava tudo. A vigilância espiritual não se ativa em almas distraídas. Se ativa em consciências que já estão despertas demais para fingir. É como viver com as luzes acesas. Você pode fechar os olhos, mas o quarto continua iluminado. Não há sombra suficiente para se ocultar. No plano espiritual, essa marca tem uma função precisa: evitar a fragmentação. O sistema sabe que se você se fragmentar demais, perde potência. E sua função não admite dispersão. Por isso, cada vez que tenta se dividir, algo te devolve ao centro. Às vezes com dor, às vezes com perda, às vezes com inquietação silenciosa. Essa vigilância explica por que você não consegue viver no automático, por que não consegue fazer como se, por que não consegue sustentar relacionamentos duplos, discursos duplos, decisões mornas. Tudo o que não é inteiro te pesa. E enquanto não entende por quê, vive como exigência injusta. Mas algo começa a mudar quando reconhece essa marca. Para de lutar contra ela. Para de se perguntar por que não te deixam. Começa a entender que não é que não te deixem. É que você não precisa. O que para outras leva anos aprender por desgaste, para você é mostrado imediatamente por correção. Essa marca também gera uma sensação constante de responsabilidade, como se você não pudesse falhar sem afetar algo maior. E isso cansa, porque nem sempre você quer ser responsável. Às vezes quer descansar, às vezes quer errar em paz, mas não consegue. Não sem custo. E aqui há uma verdade incômoda. Nem todas são chamadas a viver assim, por isso você não pode se comparar. Porque se comparar te leva a exigir da sua alma um nível de inconsciência que ela já não tem. E isso gera frustração. A vigilância espiritual não te torna perfeita, te torna consciente. E a consciência pesa mais que a ignorância, mas também protege mais. Há momentos em que essa marca se torna quase insuportável. Quando vê outros avançando com leveza enquanto você para revisar cada passo, quando sente que tudo exige alinhamento, quando gostaria de desligar a voz interna só por um momento. E aí é onde muitas tentam fugir. Se distraem, se saturam, se anestesiam, mas a vigilância não vai embora. Espera paciente até você voltar. Essa marca não grita, não ameaça, não castiga. Observa e corrige com precisão cirúrgica, como um guardião que não dorme porque sabe o que está em jogo. Se hoje olhar para trás, você consegue ver como essa vigilância te salvou de decisões que teriam sido confortáveis, mas destrutivas. Como te tirou de lugares onde você teria se perdido lentamente. Como te incomodou bem a tempo. Não foi casualidade, foi design. Deus não vigia quem não pretende usar. A vigilância aparece quando há algo a preservar.
não sua imagem, sua integridade, não sua reputação, sua coerência. Essa sexta marca não te eleva socialmente, te limita, mas essa limitação é contenção, como um leito que não te deixa transbordar em qualquer direção. E graças a esse leito sua energia não se dilui. Quando começa a aceitar essa marca, algo relaxa. Não a vigilância, mas a resistência. Para de lutar contra sua própria consciência. Começa a confiar. Se algo sente mal, não é paranoia, é informação. Se algo sente correto, não é casualidade, é alinhamento. Não se trata de viver com medo, se trata de viver com escuta, de entender que nem todas as almas têm a mesma margem, nem a mesma função, nem a mesma custódia, e a sua vem com vigilância porque vem com responsabilidade. Ignorar essa marca te leva a viver cansada, lutando contra uma correção constante. Reconhecê-la te permite caminhar mais leve, porque para de empurrar contra a corrente, não porque tudo fique fácil, mas porque tudo fica mais claro. E embora às vezes deseje não se sentir tão observada pelo invisível, tem algo que você já sabe. Essa vigilância te manteve íntegra quando muitas coisas tentaram te fragmentar. Te sustentou quando você não sabia se sustentar. Te devolveu ao centro quando se afastou. Isso não é controle, é cuidado. E nem todas carregam, mas você sim. E isso, embora pese, também te define. Chega um ponto em que você já não consegue continuar agindo como se não soubesse. Não porque alguém te confronte, não porque a vida te encurrale com drama, mas porque o corpo deixa de colaborar com a negação. Antes você conseguia se distrair, justificar, adiar. Agora não. Cada tentativa de viver abaixo do que sabe se sente como fricção imediata. Não épica, não escândalo. Peso, um peso que antes não existia. Você chega a esse ponto depois de ter atravessado tudo o anterior sem mapa, a não pertencimento, a solidão, a exigência interna, as perdas, a inquietação que gera, a vigilância constante. Tudo isso não foi para te explicar quem você é, foi para te trazer exatamente a este momento, onde a ignorância deixa de ser inocente, onde não escolher se torna uma escolha com custo. Antes você podia dizer, não estou pronta, não é o momento, mais adiante. E o sistema te dava margem. Agora essa margem se fechou. Não com castigo, mas com clareza. Fazer-se de distraída já não funciona. Baixar o nível já não te dá descanso. Voltar a encaixar já não te devolve paz. O corpo se tensiona, a respiração se encurta, o silêncio fica denso. Não porque você esteja falhando, mas porque já viu demais para voltar atrás. Esse é o ponto espiritual chave do fechamento. A consciência adquirida gera responsabilidade energética, não moral, energética. Não se trata de ser boa ou correta. Se trata de não viver em contradição. O sistema não te pede heroísmo, te pede coerência. E a coerência, quando chega a esse momento, deixa de ser opcional. Aqui é onde muitas mulheres tentam negociar. Fazem acordos internos do tipo só um pouco mais, só dessa vez, só para não perder isso. E o sistema responde sempre igual, mais fricção. Não como vingança, mas como sinal de que aquele caminho já não está disponível para você. Não porque seja ruim, mas porque já não é compatível. Viver como se não soubesse implica se diminuir, implica voltar a sustentar vínculos que já não ressoam, implica calar verdades que já estão maduras, implica ocupar lugares que já te ficam pequenos. E cada uma dessas decisões que antes pareciam pequenas, agora pesa como traição interna. Não porque você seja dramática, mas porque sua consciência já não está fragmentada. Já não consegue se dividir sem sentir. Esse momento costuma vir acompanhado de um medo silencioso, não o medo do desconhecido, mas o medo de perder o conhecido. Porque assumir o que sabe implica renunciar a certos confortos, a certos refúgios, a certas identidades que te protegiam. Implica aceitar que nem todo mundo vai acompanhar esse movimento, que algumas portas vão se fechar sem explicação, que algumas pessoas não vão entender e nem precisam. Mas também implica algo mais profundo. Deixar de viver pela metade, deixar de adiar sua própria posição. Deixar de ser reflexo do que os outros esperam e começar a habitar o centro que já se ativou em você. Não se trata de fazer grandes anúncios nem mudanças visíveis. Esse momento não pede espetáculo. Pede decisão interna. Uma decisão silenciosa que se toma uma única vez, mas se sustenta todos os dias. Não voltar a se trair para encaixar. O sistema não vai te empurrar mais forte que isso. Já fez o necessário. A partir daqui, a responsabilidade é sua.
Não no sentido de carga, mas no sentido de escolha. Você pode continuar vivendo como se não soubesse, mas agora sabe o preço. E esse preço já não é neutro. Há algo que muda radicalmente quando você cruza esse limiar. Você para de se perguntar, por que isso me acontece? E começa a se perguntar, o que estou evitando assumir? Para de ler os sinais como problemas e começa a lê-los como instruções. Não instruções externas, mas ajustes internos. Assumir não significa ter tudo claro. Significa parar de mentir para si mesma, significa reconhecer que sua vida não vai ser genérica, que seu caminho não vai se parecer com o da maioria, que seu descanso não vem de se acomodar, mas de se alinhar, e que qualquer tentativa de viver abaixo disso vai gerar ruído imediato. Esse é o ponto onde muitas mulheres sentem vertigem, porque assumir implica soltar a fantasia de normalidade. Implica aceitar que não vai ter as mesmas etapas, os mesmos tempos, as mesmas recompensas visíveis. Mas também implica algo que poucas dizem, uma paz mais sóbria, mais profunda, menos dependente de validação. O conceito espiritual que sustenta esse tema é simples e brutal. O que não se assume se repete. O que se assume se integra. O sistema não te persegue, te devolve. Te devolve as mesmas situações com rostos diferentes até você se posicionar. E quando você se posiciona, não porque seja perfeita, mas porque é honesta, a repetição para. Não porque tudo fique fácil, mas porque você já não está lutando contra o inevitável. Assumir o que sabe não te torna rígida, te torna precisa. Você começa a dizer não sem se explicar demais. Começa a escolher silêncio em vez de ruído. Começa a se mover menos, mas com mais peso. Não precisa convencer ninguém. Não precisa se justificar. A clareza não se defende, se sustenta. Esse é o ponto onde a fé deixa de ser discurso e se torna posição. Você já não acredita em Deus como ideia. Confia no ordenamento que te atravessa. Confia que se algo se fecha não é castigo. Confia que se algo incomoda não é erro. Confia que seu corpo é um instrumento de leitura mais honesto que qualquer opinião externa. Viver como se não soubesse exigia esforço constante. Explicar, sustentar, acomodar, negociar, assumir o que sabe, embora no início assuste, te devolve energia, porque para de ir contra a corrente interna, porque para de se dispersar, porque para de sustentar versões que já não existem. Nem todo mundo vai celebrar, nem todo mundo vai entender. E isso também faz parte de assumir, parar de buscar aprovação onde já não há ressonância, parar de esperar permissão, parar de adiar sua posição interna por medo de incomodar. Esse é o fechamento real do processo. Não um final feliz, não uma solução mágica, mas uma posição clara. Você já não consegue continuar vivendo como se não soubesse, porque agora sabe. E esse saber não é intelectual, é corporal, energético, espiritual. Continuar ignorando te fragmenta, assumir te ordena. Não se trata de se tornar dura. Se trata de se tornar íntegra. Não se trata de perder amor. Se trata de amar sem se trair. Não se trata de renunciar ao mundo. Se trata de habitá-lo a partir de um lugar que não te exija desaparecer. Deus não te mostrou essas marcas para que você se sentisse especial. Te mostrou para que você se posicionasse. E agora que as viu, a única pergunta que resta não é o que você vai fazer, mas de onde você vai viver. Porque o sistema sempre responde à posição. E a sua já se ativou. Continuar fingindo ignorância já não é inocente. E você sabe, você não chega aqui com alívio. Chega com uma clareza que pesa, porque se algo se ordenou nesse percurso não foi a emoção, foi a posição. Você já não pode dizer que não sabia. Já não pode se esconder atrás da dúvida honesta nem do ainda não. O que apareceu não foi informação nova. Foi memória ativa. Algo em você lembra quem é quando não se trai. E esse recuerdo não pode ser desativado. Se você for honesta, sabe que muitas das coisas que viveu antes de ler isso já te haviam preparado. Os sinais estavam aí, dispersos, insistentes, repetidos, só não tinham marco. E sem marco, tudo é vivido como erro pessoal. Agora você entende que não era erro, era direção sem mapa. Nada do que apareceu nessas marcas foi acidental. Nem a sensação de não pertencer, nem a solidão recorrente, nem a exigência interna, nem as perdas cirúrgicas, nem a inquietação que você gera, nem a vigilância constante, nem este ponto final onde fingir ignorância já não funciona. Tudo respondeu a uma lógica precisa. Não uma lógica humana,
mas uma lógica de posição espiritual. Aqui tem algo que você precisa aceitar, embora incomode. Deus não escolhe para consolar, escolhe para responsabilizar. Não te apartou para que se sentisse especial. Te apartou para que não se perdesse, não te tirou coisas para te castigar. Te tirou para que não se deformasse. Não te fez exigente para te limitar. Te fez exigente porque você não tolera a mentira sem se quebrar. Se olhar para trás com os olhos de agora, você consegue ver como o sistema te foi levando passo a passo até um ponto onde já não conseguia viver fragmentada. No começo doeu porque não entendia. Depois cansou porque resistia. Agora simplesmente é, e isso muda tudo. Não há uma vida normal para voltar. Não porque seja ruim, mas porque já não te pertence. Não há um modo automático que te devolva descanso, porque seu descanso não está em baixar o nível, está em se alinhar. E isso é uma verdade incômoda, mas libertadora. A maioria vive buscando alívio. Você não pode, não porque seja forte, mas porque sabe demais. Porque sua consciência já não se deixa anestesiar. Porque seu corpo já não colabora com a mentira. Porque cada vez que tenta viver abaixo do que sabe, algo se quebra dentro. Isso não te torna superior. Te torna responsável. Responsável por não usar a confusão como desculpa. Responsável por não negociar seu centro por pertencimento. Responsável por não chamar de amor o que te reduz. Responsável por não sustentar vínculos, trabalhos ou versões de si que só funcionam se você se apagar um pouco. E aqui aparece uma das verdades mais duras de aceitar. Nem todo mundo que você ama pode te acompanhar. Não porque não te queira, mas porque nem todos conseguem sustentar o nível de presença que agora você habita. E forçar isso seria voltar a se trair. Isso não significa que seu caminho será solitário para sempre. Significa que a companhia já não será por necessidade, mas por ressonância. E a ressonância não se força. Aparece quando você está onde tem que estar. A escolha não te promete aplausos, não te promete facilidade, não te promete que tudo encaixe rápido, te promete coerência. E a coerência, embora no início se sinta como perda, a longo prazo é o único que sustenta. Se algo se fechar depois disso, não viva como fracasso. Se algo cair, não interprete como castigo. Se alguém se afastar, não se pergunte o que fez de errado. Pergunte-se se aquele lugar, aquele vínculo ou aquela versão ainda podiam acompanhar a posição que agora você ocupa. Porque o sistema não responde ao que você deseja. Responde aonde você está posicionada quando deseja. E você já não está onde estava. Esse fechamento não vem te dar tranquilidade. Vem te devolver dignidade interna. A dignidade de saber que você não está quebrada, que não é exagerada, que não é difícil sem motivo, que não é demais. Você é precisa. E o preciso não encaixa bem em moldes genéricos. Deus não te mostrou essas marcas para que você se encerrasse numa nova identidade espiritual. Te mostrou para que parasse de se esconder atrás de identidades velhas, para que parasse de pedir permissão, para que parasse de explicar, para que se posicionasse. Posicionar-se não é se isolar, é parar de se mover por medo. É parar de se corrigir para ser aceita. É permitir que o mundo reaja como tiver que reagir sem que isso defina quem você é. A partir daqui, algo muda na forma como você lê a vida. Os sinais já não te confundem tanto. As perdas já não te desmontam igual. A solidão já não te assusta do mesmo jeito. A inquietação alheia já não te obriga a se ajustar. A vigilância interna já não se sente como inimiga, mas como guia. Não porque tudo fique fácil, mas porque tudo fica mais claro. E essa clareza não é mental, é corporal. Você sabe quando sim, sabe quando não. Sabe quando está se desviando, sabe quando está alinhada. Não precisa convencer ninguém. Não precisa de provas externas. O corpo responde, o silêncio responde, o sistema responde. Se tem algo que você pode levar de tudo isso, é simples e brutal. Continuar vivendo como se não soubesse já não é inocente. E isso não é uma ameaça, é um convite a parar de negociar sua verdade, a parar de adiar sua posição, a parar de viver como reflexo de expectativas alheias, a habitar o centro que já se ativou, embora ainda não tenha nome. Não se te pede perfeição. Se te pede honestidade, não se te pede sacrifício desnecessário. Se te pede coerência, não se te pede que se separe do mundo. Se te pede que não se perca nele. Isso não é o fim de um caminho. É o fim da confusão sobre quem você é quando não se trai. E isso, embora não venha com promessas,
É suficiente para começar a viver diferente. Não melhor, mais posicionada. E a partir daí, tudo responde diferente.